Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês em detalhes tudo que chegou por aqui durante o mês de fevereiro. Então, temos recebidos de clube de assinatura de livros com cupom de desconto para vocês. Tem recebidos de editoras e também algumas comprinhas que eu fiz aí ao longo do mês, aproveitando umas promoções que surgiram. Inclusive, algumas surgiram agora, esses dias mesmo apareceram os livros ali. Falei, opa, vou aproveitar. Inclusive, já li, acho que tem 2 livros aqui que eu já li. Um com certeza eu já li, tá? E outro tá em andamento. E também, uma dessas compras foi uma recomendação muito forte de vocês, em alguns vídeos aí eu falando de romances históricos, enfim, vocês, Carol, você tem que ler esse livro, no caso, essa trilogia, por favor, leia e tal, enfim, já tava com vontade, vocês me convenceram e será? Eu acho que esse ano eu consigo pelo menos começar essa trilogia, vamos ver. Então eu vou começar mostrando pra vocês os livros que chegaram aqui, no caso, do Clube de Literatura Clássica, porque chegou aqui a edição de janeiro e a de fevereiro juntas. Então eu optei logo por trazer esse quadro aqui de Novos na Estante, né, que é o de Book Haul, ainda esse mês de fevereiro, justamente para eu conseguir mostrar a caixinha de fevereiro, caso quem tenha interesse aproveitar, né, com o cupom aqui Tagarelices, você consegue aquele desconto no plano anual e também ganha de brinde aí, junto com a primeira caixinha, uma edição de Jane Eyre. Jane Eyre é essa edição que fica aqui, eu mostrei para vocês em detalhes no vídeo anterior de Book Haul, né, o de janeiro. Eu tenho algumas edições aqui do clube, tá? Eu também já mostrei boa parte dessas minhas edições aqui num vídeo detalhado aqui no canal, então vou deixar os links aqui no box de descrição para vocês conferirem, tá? E se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar nesse vídeo, no outro. Sempre que possível, eu estou respondendo vocês. Então, eu procurei eu trouxe o Book Haul de janeiro, no dia 1º de fevereiro, e aí eu acabei trazendo o de fevereiro agora, ainda nesse finalzinho, então pra quem tiver interesse, estava na dúvida, quer ver um pouco em detalhes dessas edições, pois bem, trouxe aqui. Então, fevereiro, o clube está trazendo então uma distopia, então se você é fã de distopia e quer saber como que livros como 1984, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, obras como Blade Runner, Matrix, enfim, elas só seriam possíveis por causa da existência, então, da obra aqui do Zamiatti, que é Nós. Então, esse aqui é o precursor das distopias. Então, tenho que confessar para vocês que eu não leio tanta distopia, eu tenho até interesse. Eu tenho até, por exemplo, livros como 1984, Admirável Mundo Novo, mas eu sempre fico meio que postergando, apesar de ter lido Fahrenheit 451 e ter amado, tá? Mas eu fiquei bem interessada em fazer a leitura deste livro, tá? Então, aqui nós temos o quê? Em um futuro distante, a humanidade é dominada pelo Estado Único, um regime que usa a razão como meio de repressão. Nessa distopia, todos são números, inclusive o protagonista de 503, matemático e engenheiro-chefe da construção de uma gigantesca nave espacial destinada a levar as políticas do partido a outros planetas. Então, esse é o livro principal. Juntamente com ele, então, veio o livreto, que é Ilhéus, do mesmo escritor, tá? Então, algumas vezes o livreto é do mesmo escritor ou de um outro escritor, mas que tem a mesma proposta aqui. Mas normalmente tem vindo já do mesmo escritor do livro principal. Esse aqui, inclusive, olha, antes da distopia tivesse esse nome, né, Ilhéus levou a obsessão pela ordem às últimas consequências. Nesta sátira da vida inglesa, já vemos a base para a construção da obra-prima do autor. A vida de todos é regulada pelo testamento da salvação compulsória, um manual que promete eliminar o caos da vida moderna. O protagonista, Campbell, é produto perfeito desse sistema, trabalha e vive numa regularidade ininterrupta. Mas essa engrenagem começa a falhar com a chegada de 2 estrangeiros, cuja presença introduz o desejo, a irracionalidade e a arte numa sociedade que busca suprimir todo vestígio de humanidade. Então, e é bem curtinho, tá? Então são quantas páginas aqui? Em torno de 90 páginas, como os livretos do clube normalmente vêm. Então, bem interessante, assim, esse combo que eles fizeram. E juntamente, então, vem o marca-página temático, tá? Também vem um postal com a foto do escritor, uma citação aqui no verso. E também vem um folheto, né? Que tem um pouco falando do escritor, um material aqui, e também um guia aqui, um planner aqui de leitura para você, né? Uma proposta que eles fazem, normalmente, de você conseguir ler a obra do mês em 30 dias, ou até um pouco menos, né? Nesse caso, eles colocaram como 20 dias para a leitura desta obra aqui, lendo um pouquinho mesmo por dia. Eu gosto dessa proposta, então tem algumas que fazem 2 meses, enfim, é bom que estimula aí falar que você consegue dar conta, enfim.
A edição de janeiro é de Thomas Mann. Por quê? Thomas Mann, para quem não sabe, entrou em domínio público esse ano. Então, vocês podem perceber que algumas editoras já estão publicando mais obras do Mann. Então, não mais somente a Companhia das Letras, agora a publicar Thomas Mann. Então, já temos a Montanha Mágica, publicada pela editora Sétimo Selo, que eu recebi e mostrei no Book Haul anterior. Também tem A Morte em Veneza, agora sendo publicada pela Antofágica. Enfim, a Penguin também agora está lançando uma nova edição de Montanha Mágica. Então, nós temos mais edições de Thomas Mann no mercado. E o clube, né, não ficou de fora dessa, então lançou a Montanha Mágica, uma edição belíssima. Eu gostei bastante das cores, enfim, da ideia aqui da montanha mesmo, dessa escalada que deve ser feita para ler esse livro. É um livro que eu sempre tive muito interesse em ler. Agora já temos 2 edições aqui em mãos, né? Então, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um comparativo das edições. Talvez olhar, de repente, da Companhia das Letras para falar para vocês. Mas durante aqui eu estiver mostrando o livro em detalhes, eu vou procurar focar aqui, provavelmente está passando aí para vocês, a primeira página aí para quem tiver interesse na tradução. Enfim, coisa que eu fiz também na edição da Sétimo Selo, quando eu mostrei no Book Haul anterior, tá bom? Olha aqui, ó. A Montanha Mágica, de Thomas Mann, é um dos romances mais importantes da literatura moderna. Uma obra que moldou a forma como pensamos o tempo, a doença, a formação intelectual e o próprio ato de amadurecer. Nas alturas solitárias dos Alpes suíços, o jovem singelo Hans Castorp chega para visitar um primo em um sanatório por apenas 3 semanas, e este é pelo menos o seu plano. É ali, contudo, que Hans, suspenso, em meio à monotonia do descanso e aos incidentes inesperados da nossa existência terrena, que ele descobre que a vida lá de cima mexe não só com o corpo, mas também com seu espírito, com tudo que outrora ele acreditava sobre si mesmo. Ao travar conhecimento com figuras estranhas, caricatas e demasiadamente humanas na sua vívida contradição, Hans é confrontado com ideias que o transformam e o desafiam. O que afinal viver bem? O que é o tempo? Como a nossa experiência temporal interfere nos estímulos da nossa existência? Por que algumas experiências nos amadurecem e outras nos paralisam? Este livro oferece dupla jornada para quem lê. Primeiramente, ele é um convite à pausa, um retiro literário, uma oportunidade rara de desacelerar e mergulhar em um romance denso e magnífico, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo. Em segundo lugar, sua leitura em si é um desafio por sua extensão, mas em troca oferece uma experiência profunda e inesquecível. Então, uma das obras fundamentais da literatura do século XX. E aí, quem tem coragem também em fazer essa escalada aqui? Eu quero me organizar para ler no segundo semestre. Eu até tinha cogitado, então, colocar ele nas minhas metas dos 12 livros para 2026, o que seria mais interessante da minha parte, tendo a vontade. Ah, ele tá com umas ilustrações internas bem interessante aqui. Eu gosto muito dessa temática de tempo, enfim. Eu tenho altas expectativas com esse livro, mas tem que encaixar bem, porque eu quero... e eu vi que ele tem bastante material aqui de notas de rodapé, tá? Eu acho que isso pode ajudar bastante. Mas como eu tava falando, eu sei que é um livro denso, no sentido que você tem que ter mais atenção na leitura, sabe? Prestar bastante atenção. Então, eu quero me organizar direitinho para conseguir ler. Quem sabe ele vai participar aí do nosso Clube do Livro, tagarelando sobre clássicos. Pois bem, no momento estamos lendo Os Miseráveis, mas quem sabe, se o pessoal votar aí, pode ser uma leitura aí para próxima, e depois que Os Miseráveis acabar. Enfim, temos então o postal com a foto do escritor, né? Também o marca-página temático, que eu amei esse daqui, eu achei maravilhoso. E também, como eu falei, um folheto aqui. E esse aqui eu acho que ele sugere, então, a leitura feita em 65 dias. Então, não sei, vamos ver. Será que 2 meses e um pouquinho aí daria conta? Não sei. Pois bem, se vocês tiverem, então, interesse, lembrando também que edições antigas, como essa de Montanha Mágica, já que estamos em fevereiro, vocês conseguem comprar, né, que é do plano Mecenas, ou seja, o plano anual, mediante disponibilidade na lojinha do clube. Você tem acesso lá e consegue comprar edições antigas, tá bom? Agora eu vou mostrar de recebidos de editora, tá? Nesse caso aqui, primeiramente, da editora Sétimo Selo. E eles me enviaram, olha que maravilha. Fora que eu acho que acho que foi o penúltimo vídeo agora do canal, eu fiz aquele sobre meu maior esquema de pirâmide literária atualmente, que surgiu a partir de Covardes. Então, eles me enviaram Os Últimos Dias de Pompeia. Esse livro também é um romance histórico, nesse estilo meio que Covardes, Ben-Hur. Ben-Hur, inclusive, também surgiu a partir de
Covardes e Ben-Hur foi uma das minhas leituras agora de janeiro. Tem vídeo aqui no canal, tá? Se vocês quiserem conferir. E esse livro é de 79 depois de Cristo. Então tem esse aspecto, o manto de Cristo, esse combo aí de romances históricos, de Império Romano, que eu estou totalmente fissurada. E lá no vídeo diz que é uma pirâmide literária. Olha, é pra conta e risco de vocês, tá? Mas é maravilhosa a recompensa. Em 79 depois de Cristo, Glauco, jovem nobre ateniense, apaixona-se por Ione, mas seu amor é ameaçado pela ambição do sacerdote egípcio Arbaces. Em 79 depois de Cristo, a doce Nídia guarda em silêncio um sentimento impossível, mas decisivo, enquanto Olinto anuncia aos habitantes da cidade e a força de uma nova fé. Entre arenas e intrigas, deuses antigos e a promessa do cristianismo, os últimos dias de Pompeia revelam um mosaico vibrante de patrícios e plebeus, pagãos, judeus e cristãos. Mas quando a natureza desperta em fúria, todas as diferenças se desfazem, a cada vida se vê diante do mesmo destino: sobreviver ou sucumbir. E no encontro com a fraternidade cristã, descobrir um amor capaz de redimir a existência. Então esse aqui segue o mesmo, mais ou menos, o tamanho dos outros livros, né? Em torno de um pouco 450, 500 páginas. E tô com muito interesse. Então, já li O Covarde, já li Ben-Hur. Estou para ler O Manto de Cristo, porque tá na minha meta dos 12 livros. Talvez eu tente encaixar esta obra ainda esse ano também, porque estou assim, aquela louca obcecada por temática desse tipo. Pirâmide literária, vocês sabem como é, né? Como funciona dessa forma. Enfim. E também, quem tiver interesse, né, eu vou deixar o link da Amazon, tá, para esse livro, mas também tem cupom de desconto no site da editora Sétimo Selo, enfim, de todo o grupo Sedete. Caso vocês queiram aproveitar, que volta e meia eles fazem ofertas por lá e vale super a pena, porque o meu cupom acumula com as ofertas lá do site, tá bom? Da editora Unesp, eu recebi essa obra aqui do Miguel de Unamuno, que é daquela coleção de clássicos da literatura Unesp. Então, essa aqui já é a 30ª obra que eles publicam. Então, eu fiquei assim, caramba, quando chegou e vi o número aqui 30 na lombada, não sei se vocês vão conseguir aqui ver, focar, mas não começou há tanto tempo assim, e como ela cresceu. Então tem literatura brasileira, estrangeira, e eles trazem umas obras também bem esquecidas. Miguel de Unamuno, eu fiquei conhecendo esse escritor espanhol a partir de um livro que A Névoa, né, que o Clube de Literatura Clássica trouxe no finalzinho do ano passado. Acho que foi a obra de agosto, de setembro, enfim. E esse aqui, inclusive, uma das obras, né, que aqui não falei o título do livro, né, que é São Manuel Bueno, Marte e mais 3 histórias. Então esse São Manuel Bueno, ele veio como livreto juntamente com a obra Névoa. E aí fiquei bastante empolgada aqui, porque eu já tinha me interessado em ler o livreto ali, que fala de um pároco, enfim. E aqui, deixa eu ver quais são as obras. Deixa eu ver se, ó. São Manuel Bueno, Marte, a novela de Dom Sandálio, jogador de xadrez, Um Pobre Homem Rico ou O Sentimento Cômico da Vida e Uma História de Amor. Então são histórias bem curtinhas, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês por dentro, que é o que tá falando aqui. E é o padrão de sempre, eu gosto muito desse projeto, bem do estilo da Penguin, enfim, de tamanho, tá? São Manuel Bueno Marte traz um dilema existencial. Um pároco esconde a descrença para sustentar a fé da sua comunidade, e surge o embate entre a verdade e a virtude de uma ilusão consoladora. A novela de Dom Sandálio, Jogador de Xadrez, Um Pobre Homem Rico e Uma Nova História de Amor completam o livro, explorando temas caros ao autor, como a identidade e a complexa relação entre a ficção e a vida. Então, eu achei bem interessante quando eu conheci realmente o autor ali, por meio, assim, quando chegou o livro aqui, A Névoa, e fiquei interessada em ler, porque tem que arrumar tempo, né? Vamos ver. Não tá nas minhas prioridades, né? Como esses outros livros que eu citei pra vocês. Mas eu gostaria realmente de ler. Ainda mais que esse aqui é curtinho e tem um compilado bacana. Névoa também é curtinho, mas sei lá, vamos ver. Agora, né, vamos para o quê? Pelas compras que eu fiz dessa vez. Eu acho que é a maior parte aqui do vídeo, tá? Mas assim, é a maior parte, acho que são 4 livros, sendo que um deles é o box e um outro é uma edição especial, então temos bastante coisa aqui, tá? Mas tudo que eu realmente queria bastante. Primeiro aqui, a edição ilustrada de 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Essa edição lindíssima que eu estou namorando há um tempão, inclusive quando lançou a edição de fora, né? Eu já estava assim quase cogitando comprar o livro em espanhol, enfim.
Mas eu falei, não é possível que a Record não vai trazer esse livro. E aí, desde então, eu tenho acompanhado o preço e consegui uma promoção juntamente com um cupom de desconto que teve, que eu até compartilhei aqui na aba de comunidade do canal. Mas são ilustrações tão lindas, tão assim, eu falei, não, eu tô namorando demais, assim, e aí eu falei, não, vou ler esse Anos de Solidão nesta belezura aqui. Tenho muito interesse em fazer a leitura desse livro, justamente acho que vai ter agora a segunda parte da série da Netflix. Não sei se eu consigo, não, assim, eu tô tentando me organizar também para o segundo semestre esse livro. Vamos ver se vai funcionar, se vai rolar. Mas olha aqui, ó, muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota que seu pai o levou para conhecer o Gilo. Então, sério, eu estou, assim, cada detalhe aqui que vocês devem estar, que eu tô passando aqui para vocês olharem, é de deixar babando, e pessoalmente essa edição é mais linda ainda. Eu babo ela, assim, é um xodó que virou da estante. Agora eu vou mostrar pra vocês uma que vocês me convenceram demais da conta, já tinha muito interesse em ler, justamente como falei agora de Os Últimos Dias de Pompeia, essa questão de romance histórico, voltado um pouco pro clássico cristão, enfim, com esse tema de alguma forma de religiosidade, e vocês me falaram que eu ia gostar bastante do box do Santo Guerreiro. Enfim, né, do box não, da trilogia do Santo Guerreiro. Venho monitorando bastante o preço nos últimos tempos, né, que acho que o terceiro livro foi lançado ano passado, se eu não me engano. E aí, recentemente, eles lançaram o box, e aí eu somei, dividi os preços, e enfim, vi que tava valendo a pena, juntamente com a promoção que eu aproveitei com o cupom de desconto, pois bem, adquiri o box, tá? Adquiri o box justamente porque estava sendo com preço ok já, comprar os três, mas os três livros dentro são as mesmas edições que são vendidas separadamente, tá? E o box, ele é bem simplesinho, tá? Então ele é bem frágil, inclusive ele vem bem já um pouco desgastado aqui nas quinas, enfim, mas eu achei o visual bem bacana e também de alguma forma assim protege a parte de cima do livro, então conserva mais o livro, então vale a pena também, mas assim, vale a pena se for o mesmo preço, ou tiver até mais barato, tá? Mas eu gostei bastante aqui da aquisição. Então, é só passando aqui para você os livros que vem, eu acho que é nessa ordem, tá? Que é o Roma Invicta, deixa eu ver, eu acho que aqui atrás tem a ordem, isso, Roma Invicta. No fim do terceiro século, o Império Romano, né, estava à beira do colapso. Invasões bárbaras, confrontos religiosos e insurreições militares ameaçavam a soberania dos Césares. No leste, a poderosa rainha Zenóbia reuniu uma tropa de guerreiros montados e assumiu o controle da Síria. Carausi, o almirante da frota romana no Canal da Mancha, ocupou as províncias do oeste e se autoproclamou imperador da Britânia. Em meio à desordem e ao caos, Laios, alto oficial da cavalaria, é morto e suas terras roubadas. Seu filho, o jovem Georgios, foge para a capital com o objetivo de se apresentar ao imperador Diocleciano, antigo companheiro de seu pai, na esperança de ser aceito no exército, tornar-se soldado, recuperar suas posses e vingar a família. Roma Invicta conta com a versão mais fidedigna da vida de São Jorge já escrita, com base em documentos históricos e vestígios arqueológicos. O autor nos transporta de volta à antiguidade tardia, a um tempo que o aço, o amor e a intriga governam o destino dos homens e, por conseguinte, os rumos da história. Eu acabei não falando, tá? Mas é do Eduardo Spohr. Então, me recomendaram bastante, inclusive acho que tem outra série dele, agora eu não me lembro o nome, que vocês também recomendaram, mas vou começar com essa realmente porque é de interesse meu e de gramação tá bem gostosinha, hein? Então eu acho que é tranquila a leitura, estou com altas expectativas. Aí vocês que me recomendaram, já comentem aqui, gostaram da aquisição, tá? Então já vamos ter em breve, não sei se é tão em breve assim, mas talvez esse ano, pelo menos o primeiro livro, quero muito conseguir, tá? É Os Outros Sols, deixa eu ver se eu consigo, acho que tá na ordem, né? Ventos do Norte, tá? E também o terceiro, que é O Império do Leste. Então, os três aqui com o mesmo projeto gráfico, mudando só a cor, tá? E, como eu disse pra vocês, valeu, no caso, pra mim, a questão do box, porque realmente eu não tinha nenhuma das edições e já era eu queria, tava num preço bacana, e também a questão do box, fica bacana e protege ali
a parte aqui de cima do livro, assim, quando de poeira, enfim, conserva um pouco mais os livros, tá? E agora, ontem, mais ou menos, que eu comprei, tá? Eu gosto muito de Nelson Rodrigues, volte e meia eu indico pra vocês, não tanto quanto eu gostaria, e inclusive um que eu botei pra vocês de leituras viciantes e tal, eu botei Meu Destino é Pecar, que eu gosto bastante. Nelson Rodrigues é aquele cara, né? Baita novelão, romance meio que de folhetim, sempre falando do lado nu e cru do ser humano. E eu sei que tem gente que às vezes não gosta tanto, porque ele tem uma escrita bem direta, mas aquilo ali é bem viciante a escrita dele, a maneira que ele fala do ser humano, como ele aborda certos temas, assim, bem pesados de alguma forma, mas que nós sabemos que são bem reais. Enfim, gosto bastante do Nelson, já li vários daquela coletânea dele, A Vida Como Ela É. E esse aqui eu já li, tá? Mas depois eu vou falar melhor com vocês quando falar das minhas leituras, que é A Mentira. Esse aqui é o primeiro romance, então, de folhetim que ele publica com o nome dele, Nelson Rodrigues, né? Então ele publicava com o pseudônimo de Susana Flagg, que é o pseudônimo, então, que ele utiliza quando tem o Meu Destino é Pecar. A Mentira foi o primeiro romance folhetim que Nelson assinou com o próprio nome, mas não o primeiro que escreveu. Àquela altura, em 1953, seu pseudônimo, Susana Flagg, já havia publicado 5 obras do gênero, e Nelson sabia muito bem do que precisava para prender a atenção dos leitores e leitoras de periódicos. Ocupando semanalmente as páginas da Flam, revista semanal do Jornal da Semana, o enredo trazia os mesmos ingredientes infalíveis dos folhetins anteriores: dramas, paixões, desejos secretos, e em especial um grande e envolvente suspense. Exatamente é isso que nós temos aqui em A Mentira, mas não quero falar muito sobre isso, porque vídeo de leituras de fevereiro quando sair, tá? Mas desta vez a assinatura de Nelson se fez mais visível numa narrativa direta, sem rodeios, em que as mais imprevisíveis reviravoltas sucedem-se no ritmo de tirar o fôlego. Isso é verdade. Então, o que acontece? Eu li este livro aqui, ele tá disponível no Prime Reading, tá? Quem é assinante Prime, enfim, tem aquela opção. Não é o Kindle Unlimited, é o Prime Reading mesmo. E eu li, devorei, gostei bastante. Eu já queria comprar pela minha coleção ali de livros do Nelson Rodrigues. E aí eu acabei comprando aí. Por isso que ele não está marcado, mas ele está lido. Ele, assim, facinho a leitura, dá pra ler num dia tranquilamente, porque ele tem muito diálogo e é muito rápido, é muito direto, enfim. Depois eu comento mais, tá? E eu gostei bastante dessa experiência de leitura. E o outro é uma peça de teatro do Nelson Rodrigues, que tá na promoção. Dependendo se você estiver assistindo esse vídeo, você consegue também aproveitar essas duas obras aí em oferta, tá? Que antes de eu gravar eu vi que tava em oferta. O Beijo no Asfalto, tá? Esse aqui, olha. Arandi, um homem casado beija a boca de um outro homem, que acaba de ser atropelado, realizando assim o último desejo deste. A cena é presenciada por Amado Ribeiro, jornalista que resolve tirar proveito do episódio. Com o destaque do caso, Arandi se isola, sofrendo com a descrença de toda a sua volta, e se vê compelido a um destino que não consegue modificar. Sexualidade, intrigas, falta de ética da imprensa, da polícia e crise familiar são os ingredientes desta famosa peça de Nelson Rodrigues. Eu tenho vontade, né, porque normalmente com esses escritores que eu gosto tanto como se diz, da peça, né, das peças de teatro, eu gosto de ter o box. Então, por exemplo, do Shakespeare tem um box Nova Fronteira, do Ariano Suassuna também tem um box, do Dias Gomes, Dias Gomes da Record, mas os outros são Nova Fronteira. Mas eu não consegui, né, o box do Nelson Rodrigues. Eu sempre deixava pra depois, pra comprar, né? Não é bom fazer isso às vezes, e aí esgota aí da editora, enfim. Eu queria muito ter o box com o teatro completo do Nelson Rodrigues, mas o que tem que agora fazer é comprar umas edições aqui picotadas mesmo. Então esse aqui em breve eu vou ler, porque eu gosto de volta e meia, tô querendo uma leitura ali despretensiosa. Um teatro aqui vale super a pena. Pois bem, gente, essas então foram os recebidos, as aquisições, ou seja, tudo que chegou por aqui em fevereiro, tá? Eu acho que agora não vai sair, né, que hoje é dia 26, então, mês 28 dias, acho que não chega mais nada, não. Se chegar, mostre no próximo book haul, tá? Então você deixa aqui nos comentários qual dessas obras aqui vocês mais tiveram interesse aqui, quais que vocês querem que eu leia primeiro. E me compartilhe aqui comigo aqui nos comentários as aquisições de vocês de fevereiro, se vocês compraram alguma coisa, aproveitaram alguma oferta que surgiu, tá bom? Vamos fazer essa troca aqui, porque aqui eu mostrei pra vocês, incentivei algumas, talvez, compras aí futuras de vocês, mas, né, eu sei, vocês podem me incentivar, claro, né, uma delas é que o box do Santo Guerreiro, quem incentivou aqui foram vocês, tá? Então eu gosto sempre de fazer essa troca com vocês aqui nos comentários, porque o nosso vídeo sempre termina mais
o nosso bate-papo ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Lembrando que todos os links estão nas descrições, todos os links estão aqui no box de descrição do canal, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.